Um outro ponto, ainda sobre o relatório de depreciação, tá, que também chega esse questionamento para nós, tá, a opção das quais nós mais falamos, né, e discutimos às vezes aqui no suporte, é sobre a opção listar somente bens totalmente depreciados, tá. Então, qual é a função desse checkbox, né? Qual o objetivo dele, tá? Então, o objetivo dele é listar somente, tá, os bens totalmente depreciados, tá? Ele tem a função de listar somente os bens que já estão 100% depreciados, né, e que não foram ainda baixados, tá? Ela é a função inversa, né, da função do relatório de depreciação. Lembra que lá no inicinho ali nós conversamos e falamos que a função do relatório de depreciação é trazer bens, né, diferente que com residual diferente de zero, né, ou seja, bens que ainda estão em movimentação, que não foram totalmente, né, depreciados ainda, não foram baixados, né, então, hã, a opção ela faz literalmente ao inverso do que o relatório se propõe, tá. Por que a gente tem essa opção, né. Nós, temos essa opção para que os usuários possam visualizar, né, muitas vezes eles querem visualizar em tela, né, os bens que estão já depreciados, né, que estão 100% depreciados, né, mas que eles não foram, baixados ainda, né, por exemplo, não foram vendidos, vamos, né, trazer como exemplo, né, eles estão ainda em poder da empresa. Eu quero ter uma visualização dos meus bens, né, que eu tenho ainda, mas que ainda não que já não tem mais depreciação, tá. Então essa é a função desse checkbox, tá. Então, ele não vai ainda sinalizo, né, ele não vai listar todos os bens nesse momento que eu marcar a opção, tá. Os bens que têm residual e que ainda estão em processo de depreciação, eles não vão ser listados, tá. Por isso que ali bem o checkbox já diz que é somente bens totalmente depreciados, tá. Nessa situação aqui nós também criamos uma FAQ, de qual Sim. a função, vou compartilhar aqui no chat com vocês. Eu vou abrindo aqui ela para vocês em tela também, para vocês visualizarem, tá? Isso. Na verdade, todas essas FAQs aqui que nós colocamos, elas também estão no material, né, no Tira Dúvidas, mas colocamos aqui também no chat para vocês, caso vocês queiram dar uma olhadinha ou até guardar ali também, né, a informação. Eu vi que para vocês ainda não carregou, né? Eu vou descompartilhar aqui e compartilhar de novo, porque eu vi que para vocês ainda não está carregando a informação, né? Só para ficar um pouquinho mais rápido. Agora foi. Então aqui, ó, a FAQ então que a Vanessa disponibilizou para vocês ali no chat, que também está ali no nosso material, tá? Quando eu compartilhar de novo ali o material, vocês vão visualizar. Então, que é explicando exatamente sobre esse checkbox, então, que como a Vanessa já mencionou, faz exatamente o inverso, né, do que o relatório se propõe, tá? O relatório, então, ele não vai listar no seu corpo, na sua geração padrão, os bens que tem cálculo de depreciação, porque no SIGAM vocês sabem que mesmo que o bem já esteja 100% depreciado, que ele não tenha mais depreciação para ser realizada, a gente, por uma definição, segue realizando o cálculo desse bem, porque ele ainda existe dentro do patrimônio da empresa, ele não foi vendido, ele não foi baixado, enfim, ele está ali ainda. Então, ele segue fazendo o cálculo de uma forma zerada, né, com o valor zero, ele segue listando ali nos cálculos, então, para a gente conseguir visualizar esses bens, tem esse checkbox, então, que é o que a Vanessa estava comentando. Quando a gente marca, então, esse checkbox, ele lista os bens que já foram totalmente depreciados, ou seja, então, eles estão sendo realizados cálculos com o valor zero, mas eles não foram baixados ainda. Então, eles seguem em posse da empresa e eles seguem dentro da empresa ali para os controles, né, para a verificação, né, por parte da conferência ali da empresa. Então, por isso que a gente tem esse checkbox. Eu vou aproveitar e eu vou mostrar para vocês também dentro do Cigã, tá? Eu tenho um exemplozinho aqui de um grupo que eu tenho um bem que foi baixado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu marquei o checkbox aqui. Então, ó, agora aqui ele trouxe
exatamente apenas o único bem que eu tenho, que já foi totalmente depreciado dentro deste grupo patrimonial, tá. Então aqui vocês podem verificar que o residual, ele está zerado, que então é o que o nosso relatório, em princípio, não faz de uma forma geral, né, não é o objetivo principal do relatório, tá. Então quando eu quero visualizar esse bem, por exemplo, aqui, ó, ele não tem mais depreciação, ele já foi totalmente depreciado, pode ver que o valor original é exatamente igual ao valor da depreciação acumulada, então ele já foi totalmente, né, depreciado, mas ele ainda é da empresa, a empresa ainda não deu um fim para ele, ela não vendeu, ele não teve uma perca, não foi baixado parcialmente, enfim, não aconteceu nada com ele ainda. Então ele segue em posse da empresa e com esse checkbox vocês conseguem visualizar então o que a empresa ainda tem, mas que ainda não está mais sofrendo depreciação, porque já foi toda completa, tá. Então é um checkbox bem legal para ter esse controle ali, e daí como a Vanessa comentou, a gente tinha bastante dúvidas do pessoal com relação à usabilidade desse checkbox, então por isso que a gente quis trazer para vocês aqui, e também disponibilizar essa faquezinha ali que vai auxiliar vocês ali no dia a dia.